Olá, eu sou Viviane Machado e está começando mais um Comercast. Aqui falamos sobre energia e sustentabilidade com conversas que podem transformar o seu negócio. No episódio de hoje, recebemos aqui a cliente Comerc desde 2017, a Metaltorque. O tema do episódio será sobre descarbonização na metalurgia e seu impacto na cadeia de fornecedores. Vamos nessa? Recebemos aqui o Torres, gerente industrial da Metaltorque, e o Alisson, gerente comercial da empresa. Sejam bem-vindos, Alisson e Torres. Muito obrigado, é um prazer participar do Comercast e acho que vai ser legal esse bate-papo, a gente conversar um pouco sobre como a Metaltorque está tratando essa pauta de descarbonização, principalmente com a cadeia de fornecimento dela. Obrigado, Viviane, é um prazer realmente, como o Alisson comentou, estar aqui representando a Metaltorque num tema tão relevante, vai ser e tão atual, né? Vai ser um prazer a gente discorrer sobre o assunto e como nós estamos tratando esse tema. Vamos começar então conhecendo um pouco mais sobre a Metaltorque. Então, quem é a Metaltorque? A Metaltorque, ela está no mercado desde 1958. Nós iniciamos a produção e fornecimento de peças, principalmente para a indústria automotiva, com foco na indústria automotiva, na indústria de veículos pesados, caminhões. E nesses últimos 66 anos a gente vem se consolidando em diversos mercados. Hoje atuamos tanto no mercado de veículos pesados, como no mercado de energia, agrícola, enfim. Mas o nosso produto é o elemento de fixação independente desses mercados. O que seria esse elemento de fixação para quem é leigo poder entender? Vamos lá. Elemento de fixação, a gente está falando de parafusos, porcas, arruelas, e aí dentro do universo de parafusos você tem diversos tipos de parafuso e dependendo muito do mercado também, né? Por exemplo, focado no mercado de energia, falando no mercado de energia eólica, você tem os parafusos, os stud bolts, os tower bolts, os parafusos de fixação da nacelle, os stud blades para fixação das pás. No mercado automotivo você tem parafuso de fixação de roda, parafuso de mancal para motores, biela, cabeçote. Então são todos os tipos de peça de produtos que a gente utiliza para fazer a união de duas peças, né? Que muitas vezes, né, Alisson, né, foge um pouco do parafuso e da porca, né? Por exemplo, nós somos um grande fornecedor para pinos esféricos, terminal de direção, sistema de direção do carro, aqueles componentes especiais que fazem a união do conjunto de direção. Então, realmente é bem amplo o mercado que a gente atua e quando a gente fala de união, também é um leque de produtos bastante significativo, né? Sim, claro. Muito bem complementado pelo Torres, né? E, além disso, a Metaltorque também nos últimos anos, assim, nos últimos 3, 4 anos, a gente vem diversificando também o nosso tipo de produto e não sendo específico em elementos de fixação. O nosso core business é elemento de fixação, né? O nosso DNA é peças para aplicação crítica independente do mercado, mas a gente vem se especializando também em outros tipos de partes, como foi mencionado pelo Torres aqui. Que legal. Quanto tempo tem que vocês começaram a diversificação? 2020 aí que nós entramos. Sim. Na verdade, no mercado de sistemas de direção a gente está um pouco mais, que são peças que não são fixadores para a união, né, de duas peças. Mas no mercado de peças, por exemplo, a gente entrou de steering ali, de sistemas de direção, pelo menos desde 2008, 2010 ali. Sim. A Metaltorque, na sua história, ela começou no mercado automotivo, né, Alisson? A gente pode comentar, mas ela vem, ao longo da sua história, décadas de desenvolvimentos e se abrindo para outros segmentos. Então, a agrícola, mercado eólica, essa diversificação que o Alisson comentou, é algo que realmente está no DNA da Metaltorque. Tá todo momento e buscando algo diferente, uma inovação, um processo, um sistema, uma condição diferente de atendimento na necessidade dos clientes, né? Eu acho que com foco muito no que o mercado está querendo, está buscando, o que os clientes estão nos procurando, demandando. Então, é bastante bacana estar no DNA da Metaltorque, ter soluções prontas e buscar esse atendimento. Sim. Isso também vem de encontro com uma estratégia nossa de negócio também, de diversificar cada vez mais
os nossos mercados que a gente atua, os produtos que a gente fornece, né? Então, a gente sempre procura diversificar. A gente tem um market share bem distribuído dentro da do nosso spend total, né? Então, a gente procura diversificar com segmento de veículos leves, veículos pesados, energia, agrícola, porque existe uma máxima, né? No Brasil nada dá muito errado e nada dá muito certo. Então, se você tem todos os ovos ali distribuídos em diversas cestas, você consegue passar por essas adversidades do mercado aí, não digo com um pouco mais de facilidade, mas com um pouco mais de pé no chão, né? Não é tranquilidade, que tranquilo também não é, né? Ótimo. Vocês mencionaram um pouco sobre o DNA, né, da Metal Torque. E a gente sabe que a preocupação com o meio ambiente é um dos pilares da empresa. Eu queria que vocês contassem um pouquinho mais sobre essa jornada rumo à sustentabilidade que vocês tiveram nos últimos muitos anos. Essa é uma pauta que vem se desenvolvendo, não é de hoje, é algo que a Metal Torque realmente é bastante atuante e preocupada. Tenha visto que nós somos certificados 14001, ISO 14001, início dos anos 2000. E de lá para cá, a gente só vem aumentando ou melhorando a nossa atuação e o foco que a gente dá nisso, nos nossos planos de investimento, nas nossas tomadas de decisão. Então, de lá para cá, isso realmente vem sendo levado a sério, sendo discutido, sendo desenvolvido. Então, um exemplo realmente é ter isso estruturado, ter isso trabalhado no nosso sistema de gestão, introdução disso no contexto, na definição nossos de KPIs. Você avaliando e tendo isso introduzido nessas discussões estratégicas, demandam a gente vir com projetos para atender os objetivos desses KPIs. Isso gera um ciclo bem virtuoso para a tratativa do tema, que hoje é algo bastante vivo, bastante atual. Hoje a gente consegue ter conversas bastante profundas e sendo bastante fomentada pelos nossos clientes, algo que já vem desde de alguns anos atrás, e vem só se fortalecendo essas discussões. Então, os nossos clientes, inclusive, vêm introduzindo dentro dos sistemas deles, dentro dos requisitos, dos seus manuais. E agora veio a fase de que eles estão intensificando agora o desdobramento para nós fornecedores Tier 1, e também incentivando a gente a fazer esse mesmo desdobramento que eles nos fazem com a nossa cadeia de fornecedores, os Tier 2, Tier 3. Então é algo que só vem aumentando as oportunidades, a dinâmica de como tratamos esses temas lá dentro da empresa. Inclusive, hoje, fazendo um trabalho bem integrado em diferentes áreas, a todos os níveis da empresa, todos os colaboradores realmente podendo participar e iniciando um processo de discussão desses temas, que eu acho que tá levando para uma dinâmica bastante madura e enriquecendo bastante esses temas, essa preocupação realmente com o meio ambiente, né? Sim, sim. E um fomento também do próprio, além de tudo isso que o Torres falou, a gente percebe também uma fomentação muito grande do mercado que a gente está inserido. A gente percebe e já está acontecendo, não é algo que a gente olhe para o futuro, já é presente uma mudança muito forte na cadeia global de fornecimento, né? Então, o mundo está cada vez mais complicado, nós estamos com 2 conflitos rolando agora nesse exato momento, tem a questão das mudanças climáticas, isso está afetando muito a cadeia global de fornecimento, a logística global como um todo, né? Então você vê diversos eventos, por exemplo, relacionados a mudanças climáticas. Então você vê uma seca no canal do Panamá, diversas queimadas, o problema que a gente teve aqui recentemente no Rio Grande do Sul. Então você tem situações climáticas bem extremas que estão comprometendo a logística global, né? E isso está trazendo uma mudança muito grande para a forma que as grandes corporações enxergam a cadeia de suprimento deles hoje, né? Então, e o ponto da sustentabilidade, da diversidade, a gente enxerga isso como um diferencial para que a gente consiga ter maior penetração nesses mercados aí, nessas oportunidades que estão por vir aí.
E a gente não pode, quando a gente menciona sobre sustentabilidade, se esquecer da energia. E a gente sabe que na indústria a energia é crucial para o funcionamento, né? Representa em grande parte, a maior parte dos custos. E aí, para Metal Torque, qual a importância da energia para a operação e qual o volume se gasta mensalmente quando a gente fala de energia? Então, dentro da nossa operação, a energia é crucial. Todos os nossos processos consomem algum tipo de energia. Dentro delas, a energia elétrica é uma das matrizes que a gente usa e fundamental. Mesmo que ela não seja diretamente, tem outra fonte de energia, mesmo que fóssil, gás, mas que a energia elétrica está contribuindo, está participando. Então, assim, é fundamental. Hoje, inclusive, a energia elétrica, na verdade, a nossa matriz de energia, todas elas são mapeadas e a gente tem objetivos claros, né, dentro de KPIs desdobrados, para a gente cada vez mais ter processos que mais eficientes, que consumam menos desse recurso e, quando consumido, a gente consiga ter maior eficiência, ter maior produtividade com essa utilização. Isso vem contribuindo para a gente conseguir oferir... Primeiro, reduzir esse consumo e, em função dessa redução, a gente consegue oferir os nossos resultados e de encontro a esses KPIs para a preservação, esses KPIs de sustentabilidade, e também vem oferir menor custo, maior eficiência das nossas operações. Então, é extremamente importante e a gente vem desdobrando cada vez mais, melhorar os nossos processos em questões de eficiência. Procurar realmente equipamentos, processos que tenham cada vez mais eficiência energética, sejam melhores nesse tema, nessa característica, nesse aspecto. E falando em relação ao consumo, a gente tem hoje em torno de um consumo de 3.000 kW. 3.000 kWh. Bastante energia. Bastante energia. Falando um pouco sobre o que vocês mencionaram sobre cadeia de fornecedores, né, de suprimentos, a gente sabe que recentemente vocês fizeram um workshop destinado aos fornecedores de vocês com um tema de sustentabilidade. E eu queria entender como que surgiu essa iniciativa, é algo que vocês já faziam ou começaram a fazer agora? O que vocês conversaram nesse workshop com os fornecedores? Eu acho que o surgimento da iniciativa, né, como surgiu a ideia, começou muito também pelas experiências que a gente vive com os nossos clientes, né? Então, hoje nós fornecemos peças e fixadores para as principais montadoras de caminhões do Brasil, para as principais fabricantes de aerogeradores, produtoras de máquinas agrícolas também, implementos rodoviários, e eles já vêm um pouco à frente, né, como Tier 1, com essa diretriz. E a gente tirou como exemplo alguns eventos, né? Começamos a ter ideia. Isso foi um pontapé inicial, um dos pontos, né? Um outro ponto também que foi bastante decisivo para nós é que a gente vem percebendo também já um direcionamento do Tier 1 ali das montadoras, saber como é que está a pegada de carbono da cadeia, né? Como é que está essa distribuição. Então hoje, por exemplo, já em processos de RFQs, de cotações, já é mandatório que a gente já informe, por enquanto é só informativo, né? Qual é a pegada de carbono que é utilizada ali para fazer aquele determinado produto, né? E a gente já tem um fomento de que num futuro breve isso vai ser tomada de decisão. Não necessariamente você ter o preço mais competitivo, mas também o quanto que você está emitindo para produzir aquele produto, né? Então, diante dessa preocupação de para onde que o mercado está se direcionando, a gente começou a formatar esse evento e começou a pensar em distribuir essa informação para a nossa cadeia de suprimentos também, né? Então, acho que isso foi dois principais pontos. Eu acredito que o Torres tem alguma coisa para complementar em relação a isso, né? É uma coisa que nós aprendemos aí nessa nossa jornada, no que a gente vem trabalhando com esses temas ESG, é que ninguém faz nada sozinho, né? Você não consegue trabalhar de forma isolada. Então, a gente vem então aumentando o nosso alcance, aumentando os times, aumentando as pessoas, a nossa rede de comunicação e de troca de ideias, né, com relação ao tema. Então, nós realizamos em parceria com a Comerc um encontro
de fornecedores, um workshop recentemente, para realmente a gente trabalhar com esse tema na nossa cadeia. Então, trouxemos os nossos fornecedores, basicamente para troca de ideias mesmo e para passar essa visão, né? Como a gente está enxergando as questões de sustentabilidade, os pilares, discutindo e desdobrando isso dentro da nossa empresa, dentro da Metal Torque, e essa troca de ideia para, inclusive, hoje nossa cadeia, nosso mercado é extremamente estressado, como todos, né? Então a gente recebe bastante demandas de requisitos, os clientes, o mercado atualizando seus manuais, trazendo para nós novas exigências, pedindo desconto, né, Alisson? Você sabe bem disso, no sentido de você precisa fazer melhor, produzir com mais eficiência para me reduzir custo, para me trazer desconto. E nesse mercado, nesse meio estressado, foi inclusive uma conversa bastante descontraída e que a gente buscou levar para os nossos fornecedores que não estão diretamente lidando ou sendo demandados pelas montadoras, mas levar para eles que com essas novas exigências também traz grandes oportunidades, como a gente estava falando agora de eficiência energética. Então, é a oportunidade de você ter a discussão, primeiro, né, você se conhecer, então trazer o tema para dentro da sua empresa, da empresa deles, se medir, né, fazer um inventário, fazer um mapeamento de como que eles estão com cada um dos pilares, cada uma dessas. A gente, inclusive, discutiu um pouquinho sobre as ODS, as 17 ODS, como sugestão, a forma que a Metal Torque vem trabalhando isso dentro do seu sistema de gestão. Como ela inseriu cada uma dessas pilares no seu sistema, o mapeamento de risco que foi feito em cada uma, a definição dos KPIs, as ações, algumas das ações, exemplos de ações para mitigar, e muitas desses projetos, dessas ações, a gente consegue ter retorno financeiro, inclusive, delas. O nosso inventário, inclusive, de carbono, nessa questão nessa nossa necessidade de reduzir a nossa emissão de CO2, alguns projetos que a gente implementou na Metal Torque de cogeração de energia, que a gente conseguiu reduzir o consumo e, com isso, reduzir custo. Então, mostrar para eles que não vai ser uma nova exigência que vai acarretar em custo, mais uma demanda que vai dar só mais trabalho. Não, sim, tem trabalho, tem discussão, tem desdobramento, mas que vão aparecer, com certeza, muitas oportunidades no meio dessas discussões que vão trazer retorno, que vão deixar o processo dele, a empresa dele, mais competitiva, inclusive com uma visibilidade mais aceita por nós, seus principais clientes, e pelo mercado de uma forma geral. Então, foi uma discussão muito bacana que nós realizamos aí recentemente e que a gente vem tendo feedbacks bastante legais dessa nossa cadeia de fornecedores. Foi bastante... foram também, a gente tem que parabenizar, foram muito receptivos para atender a agenda, para a gente discutir. Com certeza, foi muito legal e que com certeza a gente vai desenvolver e gerar frutos, né? Vão gerar frutos em conjunto. Vocês já mencionaram sobre isso anteriormente, mas eu queria que a gente explorasse um pouco mais de qual a importância de descarbonizar a cadeia de fornecedores e também a indústria metalúrgica. Tá. Bom, vou começar falando pelo lado do negócio, tá? Olhando pelo negócio. Como a gente comentou no começo da nossa conversa, a cadeia global de fornecimento ela está mudando, a supply chain global como um todo, né? A gente vê grandes corporações pensando em cada vez mais localização de produtos, né? Essa dependência que tem hoje de produtos asiáticos, mais especificamente da China, a gente vê essa redução muito do volume de negócios. Existem, por exemplo, algumas montadoras hoje que já têm na sua carta de nomeação que especificam que não querem produtos dessa região, e a gente vê uma migração, uma oportunidade muito grande de negócios, né? E hoje você vê dois países, dois locais no mundo
com grandes possibilidades de pegar uma boa fatia desse mercado, né? Um seria o Brasil, um país industrializado que tem uma matriz energética limpa, né? Praticamente 100% da nossa matriz energética aí vem de renováveis, e o outro seria a Índia, que seriam os dois mercados aí que poderiam pegar a maior parte dessas oportunidades. A Índia tem um grande problema com matriz energética ainda tem uma energia muito proveniente de queima de carvão, então a gente vê o Brasil com esse diferencial competitivo. Então a descarbonização ela é fundamental, porque a gente enxerga aqui no futuro as tomadas de decisões para fechamentos de alguns negócios não vai estar relacionado só no ponto de vista econômico, mas sim de quem vai emitir menos carbono para produzir aquele produto, né? Quem vai ter o melhor controle de carbono aí para produzir aquele determinado componente. Então eu acho que olhando para o lado de vista do negócio, esse seria um dos pontos cruciais aí. Mas eu acho que o Torres tem mais algo complementar aí. Sim, né? Quem dita, né? Na verdade, a gente tem que estar sempre com olho e com foco bastante grande no cliente. E quem dita as regras são os clientes, é o mercado. Isso é algo realmente que hoje tem uma visibilidade e uma exigência. O mercado espera que você tenha um posicionamento bastante objetivo e claro com relação à descarbonização. Dentro desse contexto, nossa certificação, a gente comentou aqui que a gente já é certificado há vários anos, há algumas décadas, na ISO 14001, que é outra exigência para fornecer para o nosso mercado. Você ser certificado, você ter um sistema de gestão que demonstre tratativas e responsabilidade para o tema. E hoje, por exemplo, a nossa certificação ISO 9001 saiu em fevereiro um requisito novo em relação às mudanças climáticas. Então, é um tema extremamente importante, como o Alisson já comentou, olhando para o negócio, mas também é um tema bastante que a gente consegue trabalhar bastante com a equipe da Metal Torque, com as pessoas. E a gente vê bastante engajamento. A gente precisa hoje... O mercado de trabalho vem mudando bastante. Então, a gente precisa tá motivado, e essa motivação vem de propósito, né? A gente vê, conforme a gente vem aumentando a nossa responsabilidade, as nossas tratativas no tema, a gente vem conseguindo... perceber um engajamento e uma motivação bastante importante, bastante legal da equipe Metal Torque como um todo, das pessoas, trazendo esse tema, as tratativas, conseguindo reconhecer que é uma empresa realmente que está tratando esses assuntos com seriedade, de forma bastante responsável. E isso a gente vem conseguindo trazer um clima bastante legal, não só a redução em si ou atender o KPI, o indicador, é aquele benefício indireto de estar criando propósito, criando engajamento, é algo que a gente vem colhendo aí com esse trabalho todo. Vocês mencionaram diversas ações relacionadas ao ESG, e a gente sabe que a Metal Torque tem essas iniciativas. Eu queria que vocês listassem algumas das principais que vocês possuem. Bom, as ações específicas em processo está muito ligado ao time do Torres, mas a gente tem um projeto aí de cogeração de energia, né, Torres? Um deles, Sim. Acho que você pode explicar até melhor do que... O legal, o início do trabalho, conseguir iniciar a discussão, o mapeamento, se medir, entender como você está, como nós, como empresa, estamos posicionados, qual são os nossos níveis, como a gente está tratando. Tendo esse mapeamento, a tratativa, vamos falar assim, pode ser meio clichê, mas é consequência desse trabalho. Você inserindo, fazendo uma boa avaliação do seu contexto, da sua organização, e onde cada um dos pilares do ESG estão sendo tratados em cada processo, como é tratado o tema, fazendo um bom mapeamento de risco e desdobrando isso para mitigação,
para aferir resultados em KPIs, em objetivos claros, vai de forma meio que natural e orgânica, gerando oportunidades. Então, você está avaliando um indicador, que é o que o Alisson comentou, um indicador de consumo de energia, que a gente percebeu desse indicador, paretando qual era o nosso consumo, quais eram os equipamentos que mais consumiam, por exemplo, o exemplo que ele deu. Mais consumia um determinado insumo, determinada energia. E no caso era gás. Feito esse mapeamento, a gente conseguiu trabalhar com a equipe sugestões, ideias, insights de como melhorar esse consumo, como melhorar a eficiência desse processo, onde surgem os projetos. No caso, ele está comentando uma cogeração de energia. Então, a gente tinha lá numa operação o dispêndio, gastava energia para resfriar um determinado processo, e na outra ponta a gente gastava para aquecer outro determinado processo. Então, a gente fez uma cogeração de energia nesse que a gente precisava resfriar, passou ele, no caso foi uma máquina de lavar, passou máquina de lavar de grande escala, peças no nosso processo, nossa principal linha de tratamento térmico. A gente passou o óleo que a gente precisava resfriar, o óleo de têmpera, no caso, um processo bem específico, que a gente precisava manter um óleo a uma temperatura de 90 graus, passou a circular esse óleo por trocadores de calor, nesse tanque que a gente precisava aquecer o banho, no caso, que ficava a temperatura ambiente, para 80 graus. E a gente conseguiu fazer essa cogeração de energia. E da mesma forma, por exemplo, KPIs claros com relação à destinação de resíduos. Então, são outras ações que a gente consegue fazer de conscientizar todo mundo com relação à coleta seletiva. Então, você tendo uma estrutura, um sistema de gestão organizado, e que pensado para discutir esses pilares, é fundamental. Os ganhos, as oportunidades vão aparecendo no dia a dia de trabalho, como a gente trata esses KPIs nas reuniões de análise crítica, de forma natural, de forma a gente fazer as avaliações de Pareto, o time discutir onde estão os nossos maiores ofensores e fomentando ideias, discutindo, conversando, o que pode ser feito para melhorar. E aí o time engajado nesse sentido vai atrás de parceiros, vai atrás de pessoas, conversando, que a gente consegue trazer boas práticas, consegue introduzir essas ações. Eu acho que o mais importante é realmente ter uma estrutura e ter isso realmente alicerçado dentro do seu sistema de gestão. Você converse sobre isso diariamente, né? E o resultado disso também, até na tomada nossa por investimentos, né? Quando a gente vai tomar uma decisão para qual é o novo investimento, um equipamento novo que a gente vai trazer, isso sempre está pautado nesses pilares, né? Então, vou dar um exemplo para a indústria eólica, né? A Metaltorque ela entrou na indústria eólica mais ou menos em 2010, no início da indústria eólica aqui no Brasil, e a gente tinha um processo de forjaria, que era um processo arcaico, um processo que existe há mais de, 50, 60 anos, esse processo, e a gente já estava pensando em desativar esse processo, né? Indo para máquinas progressivas de múltiplo estágio, muito voltado para os mercados que a gente estava naquele momento. O nosso time de vendas foi a campo e descobriu a indústria eólica chegando no Brasil em 2010. A gente viu que a gente poderia utilizar aqueles equipamentos por mais tempo, né? E a gente utilizou esses equipamentos por mais uma década, aí, mais ou menos 10 anos, e planejamos também uma modernização dessa linha, né? Então, essa modernização dessa linha com essa forjaria automática, ela traz um ganho de produtividade muito grande para nós, né? Eu vou dar um exemplo, a gente faz uma porca, por exemplo, para a indústria eólica, uma porca de torre eólica ou de nacelle, de uma bitola de M36, 48, num processo antigo que a gente tinha, em torno de 4 minutos para fazer uma porca. Então, só de aquecimento do blank, que você tem que aquecer aquele aço para ele chegar na temperatura de forjamento, você levava um tempo extremamente grande por conta de eficiência mesmo do equipamento. Quando nós fizemos a migração para esse novo
processo, nós já fomos para um equipamento que, ao invés da gente fazer uma porca a cada 4 minutos, a gente faz 3 porcas por minuto. Então, a gente tem um ganho de eficiência muito grande, porque você gasta menos energia para você fazer, consequentemente, você está emitindo menos carbono. Um outro ponto também relacionado a ESG foi a questão da segurança, né? Quando a gente optou por esse equipamento. Esse processo que eu falei que a gente tinha lá em 2010 é um processo, parafusos eólicos são peças de 20 quilos, né? Quando a gente fala, então, são peças extremamente pesadas, elas superam até 20 quilos. Então, você imagina um operador o dia inteiro com uma tenaz, segurando um blank de mais ou menos 20 quilos e manuseando isso o dia inteiro. Então, essa forjaria é relacionada por robô. Então, tudo isso, quando a gente foi tomar a decisão pela aquisição desse equipamento, passou por tudo isso, passou pela eficiência energética, passou pela questão da segurança, da ergonomia, do colaborador. Então, hoje, as práticas ESG, elas norteiam muitas decisões dentro da companhia, né? E bastante interessante na fala de vocês é que a medição, o mapeamento, ele é essencial para você entender o processo de ponta a ponta, né? E você ter maior economia além de você cuidar do meio ambiente, de você ter ações que são sustentáveis e benéficas, a gente também tem em contrapartida o benefício econômico de produzir mais. É bastante interessante isso, né? Sim, é muito importante. A gente comenta bastante, na verdade, a gente se apropriou da fala do Demi, que você só tem o que você mede, né? Então, você não tem gestão sem medição, sem medir. Você tem que se conhecer, mapear o processo para você conseguir realmente desdobrar ações, fazer uma gestão sobre aquele número. E falando então sobre a Comerc nesse processo, como que a Comerc tem ajudado vocês na jornada de descarbonização? Bom, acho que o Torres pode falar com mais, acho que desde da parte do levantamento, de todas as análises, eles vêm, é um grande parceiro nosso que nos auxilia bastante, mas eu acho que, Torres, deixa a palavra para ti. Eu já até usei esse termo já, uma coisa que a gente aprendeu é que ninguém faz nada sozinho, né? Nesse tema principalmente. Então, a Comerc está sendo bastante importante para nós, né, como especialistas energéticos, e tem muitas soluções que a Comerc está trazendo para nós no nosso dia a dia, para a Metal Torque. Nesse início de trabalho com relação a mapeamento, que eu comentei agora há pouco, por exemplo, a Comerc nos apoiou, vem nos apoiando na questão dos inventários de carbono. Além do mapeamento, com a sua expertise, trazendo para nós o que ela tem de solução para cada uma das nossas gerações, né, dos nossos aspectos, e vem nos apoiando em opções que a gente tem para investir, para trabalhar, para fazer essa descarbonização, para reduzir. Então, a gente tem a questão dos inventários. Atualmente, a gente vem certificando. Hoje 100% da nossa energia renovável a gente adquire e contrata com a Comerc, que garante para nós, que nos certifica que essa energia vem de fontes renováveis. E mesmo assim, para manter uma rastreabilidade disso, também a gente vem adquirindo os I-RECs com a Comerc. A gente comentou agora e tem apoiado a gente agora na cadeia com os fornecedores, o desdobramento disso, e falando de inventário que eu já comentei, indo para o escopo 3, então, para a gente começar a fazer esses trabalhos, iniciar os trabalhos de descarbonização também na nossa cadeia de fornecedores. Então, está sendo bastante importante ter alguém com bastante maturidade, expertise e experiência nesse campo. Vem contribuindo, com certeza, bastante no nosso dia a dia, vem facilitando aí, mostrando os caminhos. Ótimo. E para finalizar, que conselhos que vocês dariam para o setor de metalurgia em relação à descarbonização e também para a cadeia de fornecedores desse segmento? Bom, o conselho que eu dou é um caminho sem volta, ainda bem, né? É um caminho muito positivo, muito virtuoso que a gente está trilhando. Vai muito na linha do que a gente conversou com os nossos fornecedores, né? Que estejam preparados, as oportunidades estão acontecendo por N motivos, seja por localização de produtos, seja por problemas locais, enfim. É uma demanda que está vindo muito forte da indústria, que, como eu falei com vocês aqui um pouco antes, isso vai ser fator
para a tomada de decisão de negócios no futuro. Hoje ela está em caráter experimental, a gente percebe que é ainda só uma informativa, a indústria ela quer saber, quer entender, mas daqui, num futuro muito breve, a gente vê essa questão da descarbonização como um fator muito importante para a tomada de decisão. Então, o conselho que a gente dá para as metalúrgicas, para as outras empresas do segmento, mesmo segmento que o nosso, é que se preparem para isso, que é um caminho sem volta. E é um caminho muito importante a ser trilhado aí pela indústria, e não só pela questão de competitividade, pela questão do planeta também. A gente vê todos os eventos climáticos, todos os problemas que a gente vem enfrentando, então é importante em todos os aspectos, né? E dando um exemplo de como a Metal Torque vem trabalhando isso e iniciou, buscar conhecimento, tirar todos os viés, os estigmas que podem ter com relação ao tema, e ir atrás realmente de especialistas, de pessoas que já estão com mais tempo trabalhando nos assuntos, e buscar conhecimento. E com esse conhecimento a gente consegue perceber que não é um bicho de sete cabeças, é um problema que realmente tem que ser atacado, e que depois que entendido, consegue ser tratado de forma natural, implementado de forma natural. Não tem solução pronta, então cada empresa, cada negócio, cada processo tem a sua forma de lidar com o tema, tem a sua forma de tratar e de buscar evoluir no assunto. Então, é algo que, se existe, né? Se o conselho fosse bom, mas tomando a liberdade aqui, indo por esse caminho. Primeiro, buscar o conhecimento, se conhecer, segundo aspecto, e depois ir com a equipe, né? Desdobrando isso internamente, não dá para isso resolver sozinho. A alta gestão precisa ouvir os demais colaboradores, os demais processos, e trabalhar em conjunto, para fomentar as melhorias, para evoluir no tema e auferir e conseguir trazer esses resultados que são importantes, como o Alisson comentou, que são importantes para a sustentabilidade, para a gente deixar para as nossas próximas gerações esses recursos, o mesmo campo de oportunidades que nós tivemos aí com relação à oferta de recursos para trabalhar. Então, eu acho que esse é o caminho. Ótimo. Alisson e Torres, muito obrigada pelo bate-papo. A gente chega ao fim de mais um Comercast. Acho que deu para a gente aprender bastante sobre o segmento da metalurgia e sobre descarbonização cada vez mais que a gente traz aqui no Comercast. Obrigada. Obrigado, Viviane. Obrigado, Comerc. Nós que agradecemos essa oportunidade. Foi realmente um bate-papo bastante agradável e com temas bastante relevantes. Perfeito. Nós agradecemos bastante a oportunidade, a Comerc, por nos convidar. Espero que a gente tenha falado um pouco de como a gente está tratando isso, como isso está inserido dentro do segmento de metalúrgica, né, de indústria metalúrgica, e acredito que tenha contribuído aí para esclarecer um pouco mais aí a dúvida de todos. Obrigada. Quer continuar recebendo mais informações sobre a Comerc Energia? É só seguir a gente nas redes sociais. Somos Comerc Energia em todas as redes. E se você também quer continuar acompanhando os novos episódios do Comercast, é só se inscrever aqui no canal no YouTube. Obrigada e até a próxima!